Bom dia, vlog, tudo bem com vocês? Acabei de chegar da academia, estou super cansada. Tenho um vizinho fazendo uma reforma, escutando uma música, não sei se vai sair no áudio, espero que não, vou falar até bem próximo para ficar melhor ainda. Estou por aqui com o meu Davizão, porque agora ele não é mais Davizinho, ele já está bem crescido. Como vocês podem ver nesta barriguinha de manhã, tá? Porque à medida que o dia for passando, essa barriguinha vai aumentar. Mas não vamos nos dispersar nos assuntos. Vamos falar do que se trata este vlog. Quero trazer várias informações sobre alimentação. O que fazer na gestação para não ganhar tanto peso. E, obviamente, isso tem a ver com o que você come. Ao longo deste vlog, vocês vão ver várias informações, várias ideias, várias dicas do que vocês devem fazer para não ganhar tanto peso. Ganhar peso na gestação é algo normal. Ganhar muito peso é indesejado, por diversos motivos. Pela sua saúde, porque isso pode comprometer, sim, a tua saúde e a do bebê, e também pela estética, né? Quanto mais peso você ganhar durante a gestação, mais peso você terá que perder após a gestação. Não quero pressionar ninguém, não quero botar uma pressão a mais nessa fase da sua vida, mas se eu tenho um conselho para te dar ganhe menos peso possível em qualquer situação. Por quê? Porque o peso, ele não mexe só na nossa estética, né? Ele não altera só a nossa forma física, ele altera o nosso metabolismo. Na gestação é diferente, vamos fazer esse parêntese quantas vezes forem necessárias. É diferente, mas mesmo assim a gente tem ali um teto, um limite, uma média de peso que é ideal ganhar. Então, neste vídeo eu vou trazer várias informações, várias dicas sobre isso. E vou também mostrar exemplos práticos com a minha alimentação, né? Eu vou mostrar o que eu como, vou falar por que eu como e vou falar como você pode fazer isso no teu dia a dia, a fome em excesso, até os sintomas a gente tem como dar uma controlada, uma regulada com aquilo que a gente está ingerindo. Fique nesse vídeo se esse tema te interessa. São 3h41, eu estava me arrumando para começar a trabalhar aqui e eu vou trazer a primeira dica para você não ganhar tanto peso durante a maternidade. Não queime a largada. Assim que a gente descobre a gravidez, é muito comum que nós fiquemos emocionadas, ansiosas, preocupadas. Algumas gravidezes são desejadas, outras não. Umas são planejadas, outras não. E tudo isso acaba tornando o momento algo muito complexo emocionalmente. Essas emoções bagunçadas acabam levando, por vezes, a uma certa confusão na hora de lidar com o alimento. Acabamos descontando muito do que sentimos na comida. E aí, nas primeiras semanas, nos primeiros meses após descobrir, a gente acaba comendo demais. Nossa, eu estou gestante. Nossa, eu quero comer tal coisa porque eu estou desejando. Nossa, eu estou tão ansiosa, eu preciso comer tal coisa. E aquilo ali, né, acaba se tornando uma pequena bola de neve logo nos primeiros meses, logo nas primeiras semanas. Então, o que eu mais vejo são mulheres que nos 3 primeiros meses ganham muito peso, coisa que fisiologicamente não era necessário. O que é o fisiológico? O fisiológico nos primeiros meses
o peso não se alterar, porque não tem necessidade. Não tem necessidade no sentido de já existe um embriãozinho ali, já está se desenvolvendo, já está desenvolvendo a placenta e tudo mais, isso está acontecendo. Só que nos primeiros meses é tão gradual e é tão pequenininho que em peso, em gramas, pouco se altera. E esse ganho de peso excessivo logo nos primeiros meses é o que eu chamo de queimar a largada. Por quê? Porque ainda não começou o desenvolvimento de fato do seu bebê, né? O seu bebê ainda não está ganhando peso. A aguinha onde ele fica ali mergulhado ainda não está num volume considerável. Então, assim, você acaba antecipando isso. E lá na frente, nos próximos trimestres, de fato isso vai acontecer. Isso será fisiológico. Esse ganho de peso, esse ganho de volume de líquidos, retenção, vai acontecer. Então, se você antecipa isso, você está colocando alguns quilos a mais que não era necessário. Não falo isso de forma nenhuma julgando você que já queimou a largada, que já ganhou muito peso e etc., que não soube lidar com as emoções, mas no lugar de observadora, de pessoa que está vendo como normalmente acontece esse desenrolar dos primeiros meses da gestação. E aí o que é que a gente faz então, Letícia? Qual conselho você daria para quem acabou de descobrir a gestação, não quer engordar muito, quer engordar dentro do esperado, que são entre 8, 9 quilos a 12, dependendo do teu momento inicial de gestação. O conselho é o seguinte: tente colocar em ordem a tua emoção, tente colocar em ordem os teus pensamentos, tente se centralizar, olhar para dentro, não deixar que tudo que você está sentindo, que às vezes é muito bom, é muito agradável, seja transferido para o alimento, seja colocado no alimento como uma válvula de escape. Vamos sentir as emoções, vamos tentar entender as emoções e não camuflar e não deturpar o que a gente está sentindo. Porque é importante que a gente sinta, né? A gente tem que, nessa sociedade, tentar tirar do alimento essa válvula de escape que a gente coloca sempre que alguma coisa acontece na nossa vida, seja boa ou ruim. Isso é danoso a longo prazo. Isso é prejudicial a longo prazo. Então, tente organizar os seus pensamentos, suas emoções. E, se puder, faça terapia. A terapia ela ajuda nesse processo de organização, como lidar com essas emoções. Então, é algo que realmente faz diferença. Não queime a largada. Continuar o meu dia porque eu tenho algumas atualizações de dietas para fazer, de algumas pacientes do acompanhamento nutricional. Então eu vou me organizar, sentar aqui de frente para o notebook e fazer essas atualizações. Oi vlog, hoje é quarta-feira, como vocês viram eu acabei de chegar da academia, tomei meu café e ontem eu acabei não filmando nada pra vocês porque foi um dia mais normal, filmei só algumas das refeições que eu fiz no dia de ontem. A segunda dica que eu queria trazer hoje pra vocês, quando a gente pensa em alimentação, a gente sempre vem na nossa cabeça frutas, verduras, legumes, bons carboidratos, que nós chamamos de carboidratos complexos, né? Existem os simples, que são refinados, e existem os complexos, que normalmente têm muita fibra na sua composição. A gente pensa nisso e pensa também na proteína. Quando a gente fala de gestação,
Se tem uma coisa que é deixada de lado, é a proteína. A maioria das mulheres sentem muita facilidade em consumir carboidratos e alimentos não tão saudáveis, gordurosos, suculentos, saborosos. Então, a proteína, que tem sim uma dificuldade maior em ser ingerida, de modo geral, na gestação, tende a ser ainda pior. Muitas mulheres consomem pouquíssima proteína e isso acarreta algumas consequências. E é sobre essas consequências ou, né, essas soluções que a proteína traz quando você ingere na quantidade certa que eu quero falar nesse segundo ponto. A proteína, ela tem muitas funções no nosso organismo em qualquer fase da vida, como na estrutura, né, estrutura muscular, estrutura da pele, estrutura do cabelo, estrutura das unhas. Ela tem uma função estrutural muito importante. Quando nós falamos de ingestão de proteína, ela nos traz muita saciedade. Por quê? Porque ela tem uma digestão um pouco mais lenta. Pense quando você vai comer uma carne bovina, por exemplo. A carne bovina, ela demora muito mais tempo para ser digerida. Então você passa horas, né, 3, 4 horas, para poder sentir fome novamente. Ou seja, a digestão da proteína é mais lenta, com exceção dos peixes. Os peixes, eles têm uma facilidade muito maior para serem digeridos. Por ela ter essa digestão mais lenta, você não vai ficar sentindo fome dentro de 1 hora, né? Você vai esperar a próxima refeição com a maior tranquilidade. Agora, quando você come pouca proteína, né? Ou você nem come proteína, de hora em hora praticamente você sente fome, principalmente nesse momento em que estamos, em que a fome ela vai aumentar. Então, sem sombra de dúvida, no controle da fome, no controle dessa saciedade, a proteína é chave durante a gestação. Mas não só isso, ela é muito importante para o crescimento do seu bebê. Muitas pessoas acham que tem que comer mais, mas não é qualquer mais. São os alimentos que são indicados para esse momento. São os alimentos que têm, de fato, um impacto no crescimento do teu bebê. E a gente vê que não são só os carboidratos. As proteínas fazem esse papel para o crescimento muscular, para o crescimento do bebê. Então, ela é importante para você ter saciedade, ela é importante para o desenvolvimento do seu bebê, ela é importante para manter a tua massa muscular, por mais que você não tenha uma super massa muscular, não tinha uma rotina de treinamento extensiva antes da gestação, mas você tem massa. E é importante que você preserve a sua massa, né? Mesmo que ela seja natural de você. Então, assim, o consumo de proteína tem que ser olhado com muito critério. E quais proteínas estamos falando, né? Quais exemplos práticos, Letícia? O clássico ovo. Tanto é que o ovo ele é rico em colina e durante o primeiro trimestre ela é essencial para o desenvolvimento do bebezinho. Aí imagina, a principal fonte de colina na nossa alimentação são os ovos. Se você não consumir ovos, você não vai estar ingerindo a colina, que é importante para o desenvolvimento nos primeiros meses. E aí, qual é a quantidade? Pelo menos 2 pela manhã, 2 ao dia, mas que sejam 2 ovos ou mais. Além dos ovos, que são super versáteis, que você pode comer frito, cozido, em panquecas, crepioca. Você pode também inserir o queijo. O queijo é uma ótima fonte, né, auxiliar ali de proteína. Além de proteína, também cálcio, né? As clássicas proteínas do almoço e jantar: frango, peixe, carne bovina, moela, fígado não. Fígado bovino, ele é restrito durante a gestação para uma pequena quantidade. Tão pequena que eu não quero nem aconselhar você nessa quantidade. Porque vai que você não tem balancinha em casa e você acabe consumindo mais do que precisa. Então, o fígado nesse momento não. Mas essas outras que eu falei, tranquilo, pode manter. E algo que auxilia muito também são bebidas proteicas e whey protein. Bebidas proteicas você encontra em qualquer supermercado, em qualquer conveniência. E ela entra muito bem nos lanches. Quando você está se sentindo um pouco mal, quando você não está com tanta fome, quando você está enjoada, é só encontrar a sua bebida proteica que funciona, né? Porque tem umas mais azedinhas, tem umas mais docinhas, e aí a gente tem que encontrar aquela que vai funcionar para o nosso paladar.
E o whey é muito versátil, muito interessante neste momento. É um aporte de proteína rápido, fácil e que combina com muitas refeições. Um clássico, né? Uma vitamina. Poxa, é tão fácil de fazer, é tão fácil de ingerir e você vai estar batendo a tua meta de proteína do dia ali tranquilamente, num lanche da tarde, numa ceia, fazendo uma vitamina. Sem sombra de dúvidas nenhuma, não é um bicho de 7 cabeças, mas é algo que você precisa se atentar, olhar, prestar atenção. Se eu estou sentindo muita fome, primeiro você vai sentir fome. Mas se você está sentindo muita fome, uma fome incontrolável, provavelmente é falta de proteína e falta de fibra na tua alimentação. E é necessário também ingerir água, porque há sim uma certa confusão no nosso corpo quando a gente não está ingerindo água o suficiente. Ele acaba nos solicitando que comemos mais, né, quando na verdade não é fome, é sede. Mas vamos pensar, a pessoa já come fibra, a pessoa já bebe água e a pessoa tenta se alimentar bem. Então, o que é que está faltando? Aumentar a ingestão de proteína. Bom dia, vlog. Estamos na quinta-feira, são exatamente 8h45 e hoje eu não acordei me sentindo muito bem do intestino, estômago. Estou com a sensação de que eu estou com gases presas aqui, sabe? Para quem não me acompanha, né, nas outras redes, eu tenho muitas dificuldades com o intestino e o estômago. E volta e meia, quando eu dou uma vaciladinha, ele começa a se expressar, mostrando algumas sintomatologias. E ontem eu fui ao supermercado comprar comida, cometi um grave erro, fui com fome. E lá tinha uma barraca de comidas típicas de festa junina. Aqui na nossa cidade, nós temos um mingau de milho branco, vulgo canjica, só que é diferente da canjica de outras regiões do Brasil. E aí eu vi várias pessoas com o copo de canjica e tal. Eu falei assim, gente, acho que eu vou tomar um mingauzinho. Sabe, coisa de grávida. Inclusive, eu vou falar sobre isso hoje. E eu comprei, tomei, e eu acredito que provavelmente foi o mingau que me fez mal, porque eu sou intolerante à lactose, e era um mingau que tinha leite. Mas além disso, eu também passei muitas horas sem me alimentar. Tanto que eu fui ao supermercado com fome e isso também me acarreta muitos problemas digestivos. Eu não posso passar muitas horas sem comer, isso antes de engravidar. E eu tô assim com aquela sensação de peso aqui, não tá legal. Por isso, inclusive, estou aqui com um copo de chá de erva doce e chá de gengibre misturadinho para ver se alivia esse mal-estar. E além disso, como vocês podem ver aqui do lado, já estou com a minha leitura da manhã pronta, que é a minha Bíblia, marca-textos, um lápis e o meu óculos, os meus óculos, para fazer essa leitura assim que eu terminar de conversar com vocês. Ah, deixa eu contar para vocês como é que foi amanhã. Fui treinar, como vocês viram, e chegando em casa, organizei o almoço para o digníssimo levar, me queimei, vai fazer uma bolha com toda certeza nesse dedo, e a casa estava de perna pro ar. De perna pro ar. Suja, bagunçada, e eu tive que dar um tapinha antes de sentar aqui para gravar para vocês. Vamos à terceira dica, né, de como passar pela gravidez sem engordar tanto, sem engordar em excesso. Como vocês viram até aqui neste vlog, eu tenho ido treinar. Não são todos os dias que eu treino. Na terça-feira eu não filmei para vocês, né? Eu mencionei que foi um dia normal e tal, não filmei, inclusive na terça eu não treinei. Mas segunda, quarta e hoje, sim. E foram bons treinos, tá? Treinos suficientes para o meu momento atual. O treino, o exercício físico, a caminhada,
é muito vantajoso nesse momento em que estamos, porque ele não só ajuda a manter bem o nosso metabolismo. O metabolismo é uma coisa, só um parêntese aqui, a gente não consegue enxergar, mas ele está dentro de nós acontecendo, né? É como funciona o nosso organismo, né? É como funciona a questão hormonal, é como conseguimos metabolizar os alimentos. O metabolismo não se vê, mas ele está aqui. E de acordo com o que fazemos, nós ajudamos esse metabolismo a ser bom, a ser produtivo, ou nós atrapalhamos, né? Ontem eu falei para vocês sobre alimentos que são mais calóricos e tudo mais. Esses com certeza atrapalham o nosso metabolismo. Eu estou gravando com a luz natural, tenho uma janela bem grande aqui, e toda vez que aparece uma nuvem vai escurecer. O exercício físico, em qualquer momento da vida, ele é interessante, ele é importante. Eu brinco que por termos articulações, Deus já sugere que é para a gente mover. É para a gente movimentar. E ele não altera só a parte estética, ele não ajuda a manter a estética ok, legal, interessante. Ele mexe de dentro para fora, ele mexe naquilo que a gente não vê, ele mexe no metabolismo. Então é interessante para a gestante, assim como qualquer pessoa, que faça exercício físico. Aí a gente faz o parêntese. Qual gestante? Qualquer gestante? Não, a gestante que foi liberada pelo médico, a gestante que, né, já pratica e já tem uma certa segurança em praticar aquele exercício físico. Porque aqui eu não estou falando só de musculação, eu estou falando de crossfit, estou falando de natação, estou falando de corrida, estou falando de todo tipo de exercício físico. Mas o mais importante é que o teu médico olhe para você e fale, tá tranquilo, pode ir lá fazer. Contudo, entretanto, todavia, existem muitos médicos que não estão atualizados, né? E não dá para a gente aceitar qualquer negativa assim de cara, a não ser que, de fato, uma intercorrência na gestação. Como eu lidei nos primeiros meses, que são os meses mais críticos, eu reduzi drasticamente a minha carga de exercício físico e eu passei ao invés de fazer a minha corrida, que eu fazia constantemente, passei a caminhar. Então, eu troquei corrida por caminhada e na musculação eu reduzi drasticamente cargas e quantidade de exercícios. Eu fazia de 6, 7, 8 exercícios. Chegava a passar 2 horas na academia. E aí eu passei a fazer um treininho de 45 minutos. Tudo isso para garantir, né, que nesses primeiros 3 meses, que é o momento em que nós estamos fazendo o colamento oficial do embriãozinho no útero, fosse da melhor forma possível. Eu não queria arriscar nada, né? Então, como eu não tinha nenhuma doença de base, eu já tinha anos de experiência treinando, eu só reduzi a minha carga de treino. E isso também vai te auxiliar na questão emocional, porque quando nós treinamos, as nossas emoções são muito melhor reguladas. Eu falo por mim mesmo. Se eu não treinar, a sensação que eu tenho é que eu vou explodir. Então, é importante para minha cabecinha que eu esteja fazendo algum tipo de exercício físico. Seja musculação, seja caminhada, seja corrida, seja bike. Tanto é que eu tenho uma bike aqui do lado. Ultimamente eu não tenho feito ela, mas isso aí é por conta, né, que eu me sinto um pouco desconfortável fazendo. Mas para minha cabeça é importante o exercício físico, além da minha estética. Então, nós estamos falando de estética, nós estamos falando de metabolismo, nós estamos falando de parte emocional, nós estamos falando de gasto de energia, porque embora haja essa mudança, né, de calorias que você vai gastar durante a gestação, os primeiros meses não é um absurdo. Você, nos primeiros meses, não vai gastar mais nada. Você só vai gastar mais, né, para manter o seu bebezinho do 4º mês em diante. Então é importante que, principalmente se você está, né, comendo um pouquinho mais, você insira pelo menos uma caminhadinha no teu dia. Isso vai te fazer muito bem. Espero que tenha ficado claro essa parte do exercício físico. Se você puder, faça. E a 4ª dica para você não engordar tanto na gestação é: tudo te é permitido, mas nem tudo te convém. Nós ficamos mais emotivas, como eu falei lá no começo, nós ficamos mais impulsivas, nós queremos descontar um pouco da alegria, sei lá, da preocupação nos alimentos, e nós temos desejos, sim. Muitas mulheres sentem muitos desejos, e pode ter certeza que você não vai desejar comer alface, né? No máximo uma fruta específica, mas você vai desejar coisas normalmente mais calóricas, mais densas. E aí é que tá.
Será que vale a pena a gente atender a todos os desejos? Do meu ponto de vista, não vale. A gente precisa ponderar, a gente precisa avaliar se esse desejo é real, se esse desejo vale a pena, se convém, ou se é só uma bobeirinha, né? Porque a gente viu ali alguém fazendo, alguém comendo na televisão, nas redes sociais, porque foi assim comigo. Desejos que eu tive durante a gestação, porque eu vi as pessoas comendo. Todos os desejos. E foram desejos reais, tá? Tive desejo de comer pera, esqueci o nome da pera. É um tipo de pera específico. Por quê? Eu via uma youtuber que estava gestando e que comia muito aquela pera. Eu fui atrás da pera para comer. Outro desejo, um podrão específico aqui da minha cidade. Por quê? Porque eu vi na rede vizinha uma blogueira comendo um podrão aqui na minha cidade. Então, assim, foram coisas muito fortes, foram realmente aquela coisa que te dá água na boca de pensar. Só que, ao mesmo tempo, eu sabia que era porque eu tinha visto aquilo que o olho vê, sabe? O coração sente. Então, eu esperei, eu adiei, eu ponderei. Né? Eu fui em um dia que eu já tinha me planejado para ir. Por quê? Para não virar uma bagunça. Porque toda vez que eu ver alguma coisa interessante e me acender o desejo e eu ir lá comer, eu vou ganhar muito peso. Então eu preciso ter essa cautela de olhar, avaliar e, quem sabe, adiar um ou outro desejo. Porque tem muita gente que diz, acabei o chá, que, vou me permitir, vou comer mesmo, depois a gente corre atrás. Esse depois a gente corre atrás, ele é delicado. Eu ainda não estou no depois, mas eu já vi tantos relatos e eu sei como é que funciona. No depois eu corro atrás, você vai estar no puerpério. No depois eu corro atrás, você vai estar cansada. No depois eu corro atrás, você vai ter menos tempo para treinar e se dedicar em uma academia. No depois eu corro atrás, você vai ter que lidar com emoções totalmente diferentes. Se você for mãe de primeira viagem como eu, você nem sabe com o que você vai lidar ainda. Então, assim, é melhor a gente evitar esse ganho exacerbado enquanto a gente pode, para lá na frente a gente não ter tanto trabalho. Esses 4 pontos que eu trouxe para vocês não é para, de nenhuma forma, pressionar você ainda mais, colocar limite no seu ganho de peso, te dizer que você não pode isso, não pode aquilo, mas é para trazer a reflexão, trazer a mente, as ideias, as informações que podem te ajudar a fazer melhores escolhas, tá? Tudo isso parte da minha visão de profissional e de gestante agora. Tudo isso parte da minha forma como eu vejo o mundo. Se você vê um mundo diferente, se você é do time que se permite, se você é do time que não tem problema, que ganhe muito peso, depois você corre atrás, tá tudo bem. Eu não te discrimino por isso. Nós somos apenas pessoas diferentes com opiniões diferentes. Mas essa é a minha. E, sem sombra de dúvida, se você quiser aplicar uma ou outra dessas dicas, vai te ajudar neste processo. Agora, eu conto a visão, vamos ler um pouco a Bíblia. Daqui a pouco vou continuar organizando casa, no período da tarde fazendo acompanhamento nutricional. Aí sim a gente pode dizer que o dia já está bem adiantado. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou dessas ideias, pode compartilhar com alguém, com uma amiga que esteja nesse momento. E se você gosta dessa minha forma de ver o mundo, você pode me seguir aqui neste canal, porque eu vou trazer sempre informações sobre maternidade, sobre nutrição, sobre exercício físico, que é o que está inserido na minha vida. Um beijo e tchau, tchau.